Fala aí, pessoal, beleza? Estou aqui por dois motivos. O primeiro é para ajudar quem está de recuperação em História. E o segundo é para complementar a matéria do segundo bimestre. Então, o que faremos? Vou passar para vocês essa rápida videoaula, lembre-se, vai ser só uma revisão, sobre os pontos básicos da prova da recuperação e também vou tentar terminar a matéria que ficou do semestre passado. Tudo bem? Então a aula vai servir para todo mundo. Preste atenção como vai funcionar. Em primeiro lugar, tem aqui essa telinha, onde está passando o cursor do mouse, que tem o seu professor. Tudo bem? Então isso aqui é para tentar dar uma interação maior à aula. Aqui em cima tem um bloco de notas, onde quando for necessário, digitarei lá alguma pergunta. Tudo bem? Então, segundo ponto mostrado. E a parte principal da aula está aqui em cima, ó. Veja lá a setinha do mouse. Onde vai rodar a nossa aula dentro de um PowerPoint. Tudo bem? Veja, vai ser muito fácil. A ideia não é que você saia daqui com a cabeça pegando fogo, tá? Esquece isso. Vamos trabalhar. Apagando fogo aqui. O que eu quero, na verdade, é que vocês tenham condições mínimas para ganhar lá o chapeuzinho de formando no final do ano. Tudo bem? Vamos começar então? Como vocês sabem, estávamos trabalhando no segundo bimestre, Grécia e Roma. Não falamos de tudo. Então vamos aproveitar para a rápida revisão e também para complementar a matéria. Vamos iniciar falando da Grécia. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber, localização geográfica do povo grego. Diferentemente do que acontece hoje em dia, em que a Grécia fica apenas na Península Balcânica, na Antiguidade, ela era formada também por uma parte da Ásia. Essa aqui onde o cursor do mouse está passando, tá vendo? Que é chamado de Ásia Menor ou Oriente Próximo. Ela pegava então toda a Península Balcânica, aqui ó, setinha do mouse, pegava as ilhas do Mar Egeu, tudo bem? E essa parte estreita aqui da Ásia Menor. Como curiosidade, essa região aqui, ó, onde está passando aqui em cima, que liga a Ásia e a Europa, hoje é a Turquia. Tudo bem? Nessa região próxima aqui, ficava a cidade de Troia, lá do filme de Aquiles. Tudo bem? Vamos continuar então. Já vimos onde ficava a Grécia. Ah, esse pontinho aqui, ó, essa parte da ilha de Creta, é onde toda essa civilização floresceu. Bom, sabendo a posição geográfica, vamos para os períodos que dividem a história da Grécia. A gente já falou disso lá no comecinho do segundo bimestre. Então o desenvolvimento histórico da Grécia Antiga tem 5 períodos. Pré-homérico ou micênico, homérico, arcaico, que é aquele mais importante para todas as provas, tudo bem? Mudar a cor aqui então, ó, para você saber que é o mais importante. O clássico, que é o mais fácil de gravar por causa das guerras. E o helenístico, que é o que menos cai. Mas agora, na aula de filosofia, estamos falando um pouco dele, uma vez que falamos do Alexandre o Grande. Vamos passar rápido pelos que não têm tanta importância, ficar um pouco mais atentos no arcaico e complementar clássico e helenístico para o final da aula. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, período pré-homérico. A gente já falou muitas vezes, vocês estão lembrados, que a questão mais importante desse período, na verdade as duas mais importantes, são que ele começa como uma sociedade matriarcal. Vocês vão lembrar, as mulheres tinham uma importância fundamental nessa sociedade, uma vez que enquanto seus maridos, ou seja, os homens dessa sociedade, saíam para buscar alimentos através do comércio marítimo, elas acabavam sendo responsáveis por toda a organização social. Isso, então, fez delas as grandes governantes. Evidentemente, que a gente já viu também, que esse tipo de sociedade apresentava um problema. Vocês vão se lembrar, a força física. Apesar da grande administração feita pelas mulheres, elas não tinham um exército capaz de enfrentar algumas invasões. Isso aconteceu também 2 vezes. A primeira foi feita pela sociedade micênica. Na verdade, o povo que chega ali
era chamado de aqueu. Então é uma... Desculpe. Então é uma invasão dos aqueus. O nome Micênica vem do seu principal rei, o rei Minos. Eu acho que vocês vão se lembrar. Eu cheguei até a contar. Seria o pai do Minotauro, não o lutador do UFC. Aquele da história, corpo de homem, cabeça de touro, também não é importante agora. O que vocês têm que gravar, e não só para a nossa prova de recuperação, mas por um bom tempo, porque é muito importante para a história da Grécia, é essa civilização dórica. Se vocês lembrarem, eles foram responsáveis pelo ponto mais importante do período pré-homérico. Então, junto com a sociedade matriarcal, a primeira diáspora grega é de fundamental importância no estudo de vocês. Vou deixar marcadinho de vermelho aqui também. Tudo bem? Os dórios, quando eles invadiram a ilha de Creta, eles não só dominaram a região, mas também praticamente destruíram toda a sua cultura. Principalmente comércio, tá? E a escrita. Vocês vão lembrar, eles não sabiam ler nem escrever e ficavam com medo que a população local, através de bilhetes, organizassem uma revolta. O que é mais interessante aqui é que, ao destruir a escrita, eles praticamente eliminaram todos os documentos que existiam na Grécia, sobrando apenas 2 itens. Um chamado Ilíada e o outro chamado Odisseia. São 2 grandes obras da literatura mundial. Também são muito interessantes. Uma delas conta a história da Guerra de Troia. E a outra, por sua vez, conta a história de um dos heróis dessa guerra voltando para casa. A história de Ulisses, ou como os gregos chamavam, Odisseu. Então, a primeira coisa que eu vou anotar aqui no nosso bloco de nota é uma dica. Tá? Então, deixa eu digitar aqui, ó. Dica. São 2 filmes, na verdade. Um deles é Odisseia. Não tem mais acento. Odisseia, que conta então a história de Ulisses. E o outro é Troia, que conta a história dessa guerra. Tudo bem? Essas 2 obras que estão retratadas nesses 2 filmes, que seria muito interessante que vocês assistissem, foram escritas, ou pelo menos sugere-se que elas foram escritas, por um personagem chamado Homero. Daí o termo pré-homérico. Sabendo disso, vamos adiante. Segundo período. Opa, mais um clique aqui. Homérico. Também está relacionado a Homero. Então, pré-homérico e homérico. Antes e depois das histórias de Homero. Tudo bem? Esse é o ponto que menos nos interessa. Apesar da sua importância histórica, ultimamente não vem sido cobrado nos vestibulares. Então, o que vai acontecer? Para agilizar o nosso tempo, não vou revê-los. Vou só falar dos 2 pontos mais importantes, tá? Que estão aqui, ó. O surgimento da propriedade privada e das classes sociais. Então, no período homérico, o que mais nos interessa é o surgimento da propriedade privada e das classes sociais. Então é só saber que essas situações aparecem nesse período. Existia antes? Existia sim. Só que no período da primeira diáspora, devido aos dórios, eles tinham terminado. Então a sociedade, como está aqui em cima, ó, sofreu um retrocesso e na verdade foi reconstruída. Tudo bem? Nesse período também tem o reinício da liderança política e o aparecimento desse período que a gente vai chamar de monárquico. Tudo bem? Os reis vão dominar então a partir do período homérico. Como eu disse, não tem tanta importância para a gente, vamos adiante. Agora sim, período arcaico. Eu não estou lembrado porque eu digitei a prova de recuperação há algum tempo, mas se eu fosse vocês, ficaria esperto nesse período. Esse período ele conta a história de várias cidades da Grécia Antiga, mas por questão de tempo e mesmo de importância, falaremos de 2. Esparta, tá? Estou grifando aqui. E depois Atenas. É simples. Se você conseguir entender Esparta,
Atenas vem por consequência. Então você tem que fazer uma ligação. Esparta representa uma exceção. Ela será diferente de todas as outras cidades da Grécia Antiga. Tá? O que causa a exceção de Esparta? É essa coisinha aqui, ó. Fertilidade. Vou até colocar de outra cor aqui para que grave, né? Então, falando de agricultura, vamos pôr de verde. Então, fertilidade. Tudo bem? A fertilidade vai proporcionar para Esparta uma sensação única nessa Grécia Antiga. Tá? Essa sensação será de poucas transformações sociopolíticas. Por que poucas? Pelo fato dela ter uma boa agricultura, ela acabou se tornando uma sociedade fechada. Então Esparta, que é uma exceção devido à fertilidade, se tornou uma sociedade fechada. Por que fechada? Porque não necessitava buscar alimentos em outros lugares. Bom, já falamos disso, vocês vão lembrar. Uma outra coisa importante é que Esparta é uma sociedade oligárquica. Então veja bem, estou grifando aqui as questões mais importantes. O que nos interessa é que você saiba que Esparta era uma exceção porque era fértil e por isso se tornou fechada e se constituía numa sociedade oligárquica. Vocês lembram o que é isso? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar a pergunta aqui no bloco de notas. Só um minuto. Então o que representa dizer que Esparta era uma sociedade oligárquica. Faltou um acento ali. Oligárquica. Tudo bem? Tá dando para ler aqui, né? Vamos diminuir então essa... Pera aí, não vão embora. Difícil, hein? Isso. Cadê? Formatar, fonte. Vou colocar menorzinho aqui para ver se cabe ali. Aí, ó. Ficou quase impossível de enxergar a olho nu, mas usem um binóculos, por favor. Tudo bem? Então vou fazer o seguinte. Vou parar um segundo a aula aqui. Você procura. Como assim não sabe como procurar? Ó, você vai lá no seu computador. Se você tiver no celular também dá para fazer. Clica no item da internet e digita aqui, ó, oligarquia, tudo bem? E aí você volta. Estou esperando. E aí? Encontraram? Simples, não é? Não vou dar a resposta aqui, pois senão não teria graça. Você pode ter me enganado, não ter feito nada, eu achando que você procurou. Eu vou continuar dizendo que essa sociedade oligárquica ela vai ser determinada pelo aquilo que os espartanos chamavam de um herói lendário. O nome dele está aqui, ó, Licurgo. O Licurgo teria sido um herói antigo da época da fundação de Esparta. Como curiosidade, ele era dório. Então aqueles mesmos lá que tinham invadido a ilha de Creta chegaram nessa região, fundaram a cidade e aí esse Licurgo determinou como seria a sociedade. Vocês já pesquisaram? De forma oligárquica. Bom, é preciso saber as classes sociais que envolviam a sociedade nesse período. São bem simples, né? São três. Ó. A primeira delas, e mais importante de todas, são os esparciatas, que também eram chamadas de iguais. A segunda, formada pelos periecos, e a terceira, pelos ilotas. Veja aqui nesse gráfico que os esparciatas dominavam todo o estado espartano e controlavam também os seus recursos, inclusive os ilotas, que eram servos do estado. Bom, os esparciatas mandavam e desmandavam. Eles tinham o controle político e a liderança do exército. Aqui vale a pena anotar. Eu vou esperar vocês pegar o caderno então. Vou dar mais uma pausa, 5 segundos. Pegue o caderno e volte, tudo bem? Então vamos lá. Voltando então, tudo bem? Falando agora do sistema político então. Vocês podem olhar aqui
a presença de alguns nomes. Ó. Ápela, Gerúsia, Eforato e Diarquia. Então, esses são os organismos políticos que existiam, tá, em Esparta no período antigo. Faça o seguinte, anote esses 4 nomes e depois pesquise no seu próprio caderno, pois eu tenho certeza que você anotou quando eu passei em sala de aula, os seus significados. Por hora, eu vou dizer que é muito importante para a nossa prova de recuperação e também dizer o seguinte, que vocês podem encontrar aqui algumas dicas. Olha lá, na Gerúsia tem um L e um J. Isso representa 2 poderes, o poder legislativo e o poder judiciário. Tudo bem? Logo abaixo, o Eforato tem um poder chamado E. É lógico que você sabe que poder é esse. Se os de cima são o legislativo e o judiciário, esse só pode ser o executivo. Ainda em Esparta, existia também uma diarquia. Para quem assistiu o filme 300, vai se lembrar do rei Leônidas. O rei Leônidas, então, fazia parte desse poder. O filme estava errado, né? Porque lá ele representava o poder executivo. Mas não é assim. Na diarquia espartana, o rei possuía 2 poderes. Tá? Na verdade, ele compartilhava, uma vez que eram 2 reis. O poder religioso e também o poder militar. Bom, uma última coisa sobre Esparta. Vocês também vão se lembrar, era a importância do exército. O exército era fundamental para a manutenção da oligarquia. Se você se lembrar... você se lembra, você acabou de pesquisar, então vou pular essa parte. Tá? O que é a oligarquia? Os esparciatas, só, que eu vou dizer, se utilizavam do exército para ficar no poder. Bom, como funcionava esse exército? Esse exército era mantido através de um regime rígido, aqui embaixo, ó, educação militar. Esse item de educação militar, vocês viram num pequeno vídeo que eu coloquei no Que Mágico durante o bimestre. Lá contava o que acontecia com os garotos na idade entre 7 e 21 anos. Eu vou novamente usar o bloco de notas para colocar mais uma dica de filme. Tudo bem? Então eu vou digitar aqui, ó. Cadê? Onde fica o mais? Aqui, ó. Mais um filme. Preguiça, né, de escrever? Mas é para agilizar aqui, tá? 300. Tá? Como dica, eu assistiria aí no final de semana. Olha que bom. Desculpe. Olha que belo programa para fazer, pô. Assistir um bom filme, comer uma pipoca e ao mesmo tempo estar estudando. Você pode até fazer com seus pais ou mesmo com os amigos, que por um acaso não estudaram no bimestre e estão de recuperação também. Só um minuto que eu vou atender o telefone aqui, beleza? Vou pausar a aula. Voltando, tá vendo? Era minha esposa perguntando se eu já tinha almoçado. Disse que ainda não, porque eu estou fazendo uma aula para vocês. Tudo bem? Então tá vendo? Deixei de almoçar para fazer aula, vocês têm que prestar atenção e tirar uma boa nota na recuperação. Já falamos de Esparta. Eu sei que foi rápido, mas é só uma revisão. No caderno de vocês tem tudo. Ah, professor, não copiei naquela época. Tava com preguiça. Oh, meu Deus. Faça o seguinte, então. Olha aqui, a mágica do Google. Procura no Google, tá? Mas não vai fazer isso agora. Vamos continuar. Vamos agora falar de Atenas. Tá? Atenas é um pouquinho mais complexo. Só que não vai cair tudo na prova lá de recuperação. Então vamos falar daquilo que mais interessa. Lembra que eu falei, se você soubesse como funcionava Esparta, teria também condições de entender Atenas? Se você se lembrar, Esparta era a exceção. Atenas, então, vou mudar a cor de Atenas aqui para a gente não confundir, vou pôr esse azul aqui, tá? Atenas, então, é o modelo. Bom, como assim? Se Esparta, como exceção, era diferente de todas as outras cidades gregas, Atenas, ao contrário, representava aquilo que acontece
em todas as outras. Então, por isso, ela é um modelo. Daí, a não termos necessidade de estudar lá as mais de 100 cidades. Estudamos a exceção e o modelo. Bom, o que tinha nesse modelo? Ou seja, o que tinha em 99% das cidades gregas? Ah, vocês me desculpem ficar olhando de lado, para baixo, porque é meio estranho olhar para a câmera e tentar ver também ao mesmo tempo o slide aqui, tudo bem? Vou continuar olhando para cá, ó. Valeu? Bom, Atenas era um modelo porque era árida, tá? O que é isso? Uma cidade, caramba, que difícil falar cidade, uma cidade que tem como grande característica uma quase que impossibilidade de uma agricultura, devido ao seu terreno. Ah, mas se eles não tinham agricultura, novamente, diferente de Esparta, fez com que eles não pudessem, ficou horrível a frase, mas vai assim mesmo para agilizar, fez com que eles não pudessem ficar fechados, e sim, tinham que sair para buscar esse alimento, motoqueiro passando lá atrás, e buscar alimento para conseguir então fazer com que a sociedade sobrevivesse a essa catástrofe, digamos assim, física. Tudo bem? Eles fizeram isso através das navegações marítimas. E, portanto, dizemos que Atenas, que é modelo por ser árida, diferentemente de Esparta, se tornou uma sociedade aberta. Lembre, Esparta era fechada e não teve transformações. Atenas terá muitas transformações. Então, tudo bem? Que transformações foram essas? Esses 4 períodos aqui, ó. Atenas, ela acabou tendo 4 sistemas políticos diferentes. Ela foi uma monarquia, ela foi uma oligarquia, lembra? Esparta foi só oligarquia. Ela chegou a ser uma tirania e depois uma democracia. Tudo bem? Como as classes sociais de Atenas não estão contempladas na prova, você vai poder colocar lá na prova, até porque tem um exercício bônus lá, para você colocar o que mais estudou e não caiu. Mas eu não vou me ater. Veja só os nomes dados aqui para as classes sociais. Vou falar de um só, porque a gente viu ontem, não sei que dia que você está vendo a aula, tá? A gente viu na nossa primeira aula do segundo semestre, quando estava falando do Aristóteles. O Aristóteles era um meteco. Ah, então meteco, vocês vão se lembrar, é o estrangeiro. Tudo bem? O que nos interessa aqui é tentar entender essa democracia, tá? Como funcionava? A democracia ateniense, diferentemente da democracia atual, que é representativa, ou seja, esperamos 4 anos para escolher os nossos representantes, e aí escolhemos bem, colocando todos esses que estão lá, como forma de ilustração lá, o Tiririca, né? Tem o Frank Aguiar também, aí uma série de nomes importantes, esses que estão sendo presos na Lava Jato, aqueles que não vão ser presos nunca, que não devolvem dinheiro. Lá não. Na Atenas Antiga, a democracia ela era direta. O que significa isso? Significa que lá você poderia ser o próprio Obama. Olha lá que legal. Então você poderia ser o homem mais importante do mundo na democracia representativa. Não, opa, não, errei. Na representativa não, por favor. Apaga. Na democracia direta. Tudo bem? Por quê? Bastava você... Aí você vai ter que anotar. Tudo bem? Pega a caneta aí. Bastava você ser homem. Ixi, então as mulheres não participam. Livre, maior de 21 anos, ateniense e com pais atenienses. Aí era só saber falar bem. Falando bem, você poderia concretizar todos os seus projetos políticos. Imagina você, então, sendo o maior ou mais importante político daquela época. Ah, mas se você não quisesse fazer nada, não tinha problema. Você poderia ser simplesmente um cachorrinho que aí seria acariciado só. Brincaria, fecharia o olho, faria, por exemplo, aquela história de fingir de morto, tá? Mas não é o ideal.
O ideal mesmo é que você seja o que domina a sociedade. Tudo bem? Ah, quem foi o responsável por ter criado essa democracia? Isso é importante pra gente. Vou tirar o Obama daqui, tá? Já brinquei demais. Foi esse cara aqui, ó. Clístenes. Esse você tem que lembrar, tá? O que acontece? Ele derrota esse sujeito que está acima dele, você tem no caderno, eu não vou voltar, tá? O Pisistrato, que pela cor você pode perceber, fazia parte aqui da tirania, tá? Então as cores dos nomes aqui estão representadas aos regimes políticos. O Clístenes derrota o Pisistrato, azulzinho, tá vendo? Democracia. E a cria no ano de 510 depois de Cristo. Oh, que depois? Desculpa, errei de novo. Estou parecendo aqui o Koala, então. Não, vamos voltar em 510 antes de Cristo. O que é a democracia? Para os atenienses, o sistema político perfeito, aquele dos quais eles faziam festa, comemoravam e diziam que era assim porque permitia a participação de todo cidadão. Então eu vou anotar aqui em cima que é importante, ó. Cidadão não tem o mesmo significado de povo. Lembra disso? Povo, olha aqui. Povo é aquele que pertence a determinada região. Cidadão é aquele que tem direito político. Em Atenas, apenas 6%. Tudo bem? Ah, esse era o regime, então, político ideal, que participava todos? Todos, entre aspas, né? Já discutimos isso em sala de aula, também vou à frente. Tudo bem? Outra coisa que diferenciava Atenas de Esparta. Se vocês lembrarem, Esparta, acabamos de dizer, que a educação era voltada para o militarismo. Já em Atenas, ela era uma educação filosófica. Vocês podem compreender isso melhor voltando lá àquela aula que está mais elaborada sobre Platão que eu apresentei para vocês. Tudo bem? Também não vou falar disso. Vamos adiante, porque precisamos falar da segunda diáspora grega e também da Liga de Delos. Tudo bem? Vamos lá então. Opa, não foi? Mais um clique aqui. Isso. Período clássico, que é o período das guerras, tá? Então, é bem simples. Você tem que gravar que nessa época aconteceram 2 tipos de guerra. Então, sempre assim, né? Parece que toda hora fala 2 tipos. Então, estão aqui, ó. Guerras médicas e guerra do Peloponeso. As guerras médicas foi uma guerra dos gregos contra os estrangeiros persas. Não vou falar disso também, tá? Aqui também você pode ter um bom conhecimento vendo lá o filme 300, tudo bem? Ele dá uma noção do que foi essa guerra. Bom, como você pode ver, aqui está no plural, são guerras. Por isso, estão marcadas aqui como 2, Primeira e Segunda Guerra. Você não precisa saber a história da guerra, não é tão específico assim. A ideia não é que você saia daqui um especialista em Grécia Antiga, mas que você saiba que nas 2, no finalzinho de tudo, os atenienses, apesar da guerra ser contra os gregos, representaram aquele povo que sai com maior importância. Então vamos poder dizer que os atenienses lideraram essas guerras e por isso se tornaram mais importantes. Bom, mas entre elas tem um ponto fundamental, tudo bem? Que está aqui, a Liga de Delos. Falamos dela 1 milhão de vezes. Amarelo não dá para ver. Vamos colocar laranja aqui, tá? Então, de laranja, tudo bem? O que é a Liga de Delos? A Liga de Delos, então, é uma poupança militar. Entre as 2 guerras, os atenienses, muito inteligentes, suspeitaram que os persas, após a primeira derrota, os atacariam.
E por isso eles propuseram para algumas cidades gregas a formação de uma aliança. Essa aliança chamada Liga, Liga de Delos. Dentro dessa liga, eles começariam a poupar uma certa quantia monetária para o momento da Segunda Guerra. Como eles previam que os persas atacariam uma segunda vez, eles já estariam preparados para a compra dos equipamentos militares, tudo bem? E também da própria alimentação necessária para essa época, uma vez que os homens estariam em campo de batalha. Tudo bem? Simples, não é? A Liga de Delos, então, ela permite que os gregos vençam os persas mais uma vez e, a partir daí, colocam a cidade de Atenas como a cidade mais importante de toda a Grécia. Lógico que isso vai causar ciúmes das outras. Mas antes disso, eu gostaria que você anotasse também que com o fim das guerras médicas, aparece na história do povo grego antigo um pequeno espaço de tempo conhecido como imperialismo ateniense. Tudo bem? Essa época é a época do Péricles. Não lá o cara do esquenta, né? O tocador de cavaquinho. Não. O político Péricles, o legislador Péricles, que teve duas grandes realizações políticas. A primeira, ele foi o responsável por criar um salário que permitisse aos gregos, ao cidadão, lembra, não é todo mundo, grego pobre, participar da política ativamente. Esse salário, então vou anotar aqui, ó, salário político. Foi chamado de mistoforia. Tudo bem? Essa mistoforia permitia aos gregos mais pobres participarem da política, já que, como ela era direta, eles precisavam estar lá o tempo todo. Esse período ainda ficou conhecido como Era de Ouro de Péricles ou Era de Ouro de Atenas. Péricles muito espertinho, tá? Ah, esse aqui sim ficaria legal, né? Peraí. Muito cachorro. Ele roubou o dinheiro da Liga de Delos. Ele surrupiou, então, o dinheiro das outras cidades para reconstruir a sua própria, transformando assim Atenas na cidade mais bela daquele momento. Tudo bem? Então, não valia muita coisa esse Péricles, hein? Bom, terminada essa guerra, Atenas impondo seu imperialismo. Imagina, agora ela queria obrigar, é estranho, né? Que as outras cidades fossem democráticas. Imagina, ele está impondo uma coisa que deveria ser escolhida pelo povo. Bem democrático eles, né? Ah, se você se lembrar, o Clístenes, que criou também a democracia, tinha criado o ostracismo. Se você dissesse que era contra a democracia, era expulso de Atenas. Era uma democracia louca, a nossa também é, mas não vem ao caso. Quando Atenas começou a impor sua vontade sobre as outras cidades, uma outra cidade, que a gente já falou, Esparta, declara guerra a Atenas. Tudo bem? Essa é a Guerra do Peloponeso. Imagina uma guerra que dure 27 anos. O que você tem que anotar aí? A Guerra do Peloponeso destruiu praticamente a Grécia inteira. E uma outra coisa que você tem que anotar, que é muito importante, está aqui, ó. Ela é uma guerra ideológica. Ela é uma guerra entre um lado das cidades gregas, que defendiam a oligarquia, que você procurou e sabe o que é, e o outro lado que defendia essa democracia direta. Tudo bem? Então você tem que saber que a Guerra do Peloponeso é uma guerra ideológica, oligarquia contra a democracia. E também que você tem aqui nessa guerra a vitória espartana. Então Esparta vence, mas é como se dois irmãos brigassem dentro de um quarto. Eles acabaram se matando, na verdade se matando aí num sentido figurado, tá? Desculpem. Eles acabaram se machucando, destruindo todo o quarto, e no final das contas eles ficaram sem TV, sem cama, sem o PlayStation deles, e no fim de tudo, os dois saem perdendo. Por isso está escrito aqui, ó, enfraqueceu toda a Grécia, tá? Dando continuidade, eu sei que a aula está longa, mas fazer o quê? É necessário. Vamos lá.
período helenístico, último período da Grécia. Tudo bem? Aqui serve para todo mundo e não só para quem está de recuperação. Vou tomar um golinho, o copo do Corinthians aqui, ó, tá? De H2O. Esse período helenístico, então, ele mostra a invasão macedônica. Ah, lembra lá o Filipe, ó? O nome dele pode aparecer tanto com I quanto com E, tá? Vou deixar com I mesmo. Aquele lá que era o rei da Macedônia, de quem o pai do Aristóteles era médico. Falamos isso também no começo do semestre aqui. Tudo bem? Nesse período acontece a invasão macedônica, ele domina toda a Grécia, a primeira vez que a Grécia realmente estará unificada, será sob o domínio de um outro povo, os macedônios, mas tem como grande característica a administração do Alexandre Magno, que está representado aqui por esse bonequinho aqui, tá? Então o Alexandre Magno ele faz algumas coisas, ó. Ele faz a unificação do povo grego, ele convence os gregos a responderem às guerras médicas. Lembra, os persas atacaram, agora o Alexandre coloca na cabeça dos gregos que os gregos devem atacar também. Tudo bem? Então os gregos partem para um ataque contra os persas. Ah, o Alexandre tinha como grande vontade da sua vida construir um vasto império, ser lembrado assim como Aquiles foi lembrado, ou mesmo Hércules. Tudo bem? Que eram heróis da mitologia grega. Ele também tinha um sonho muito interessante. Ele queria construir uma nação única para o mundo. Um povo que tivesse a mesma cultura em todas as regiões do planeta. O planeta deles, né, o conhecido, que ficava ali um pedacinho da África, um pedacinho da Ásia e, evidente, a parte europeia que ele conhecia. A sua grande contribuição, ou a grande contribuição desse período, está aqui, ó. Vou colocar de vermelho para chamar a atenção. É o helenismo. Tudo bem? O que é o helenismo? Ao conquistar um vasto império e derrotar todo aquele território persa, o Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, como está descrito aqui, ele fez uma coisa interessante. Ele fez uma combinação das culturas grega e persa, ou seja, ele as unificou. Isso vai ter uma importância muito grande lá na frente, quando estivermos estudando a Idade Média. Tudo bem? Eu disse que faria Grécia e Roma junto, mas a aula ficou muito grande, eu vou dar uma parada aqui, vou subir essa aula e depois eu volto para fazer a aula sobre Roma. Tudo bem? Então, abração, espero que vocês tenham aproveitado a aula, anotado tudo aquilo que eu disse que era importante e pesquisado as suas dúvidas no Deus Google. Tudo bem? Então até a próxima. Beleza? Tô indo.